Nós temos um outro ponto, que Abrão, quando saiu da terra dos pais dele, levou consigo quem? Ló, seu sobrinho. No capítulo 13, nós temos a separação entre Ló e Abraão. E conversa vai, conversa vem, um briga com o outro, os pastores de Ló brigam com os pastores de Abraão. E aí Abraão falou, ó, escolhe para onde você quer ir. Você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Por quê? Abraão se lembrou, meu filho, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para onde eu vou te mostrar. Só que Abrão, irmão, estava muito agarrado com as coisas do mundo. Primeira coisa que Abrão fez, ele mentiu sobre sua esposa. Qual a segunda coisa que ele fez? Ele saiu da terra dele. Não, mentira. A primeira que ele fez foi sair da terra com o seu sobrinho. Deus não ordenou que ele levasse parente. Quando Abrão viu isso, meus irmãos, ele direciona Ló para um lado e ele vai para o outro. E Ló escolheu as planícies frutíferas, como está descrito na palavra de Deus. Ló escolheu as planícies perto do Jordão. E Abrão mudou o seu acampamento, no verso 18, para Hebrom, e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Irmão, percebe que cerca de 13, um capítulo para trás, Deus fez uma promessa. Deus direcionou Abraão primeiro ao Egito, depois teve a treta com Ló, agora tem um confronto de Abraão com reis, e Abraão em momento algum se esquece da promessa. Vamos ver o verso 14, o capítulo 14, coloca aí. Por esse tempo houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Bisa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semember, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, ou Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram derrotar os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Zuzins em Ram, os Emins em Savé, Kiriatim. Irmão, quando você vai lendo isso em voz baixa, você nem presta atenção nos nomes, mas quando você vai lendo em voz alta, ai meu Deus, e os Oréus no Monte Seir, até El Paran. Tem espanhol na Bíblia, não sabia? El Paran, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram a Mispat, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, se prepararam para a batalha no vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anfael, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão.
Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Robá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta a Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente que diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros começaram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus aliados. Rickson, nós lemos 24 versículos de uma guerra. Irmão, está aqui um ponto muito importante. É importante a gente ler esses nomes, conhecer tudo, porque se está na Bíblia, irmão, é importante. Acabou. Abrão se separa de Ló. E aí, por causa de uma guerra lá entre 9 reis, Ló perde todos os seus bens, suas mulheres e tudo. Até que um escapa e conta Abrão, e Abrão vai perseguir. Ou seja, Abrão trouxe Ló de uma terra, e agora Ló está sendo perseguido nessa terra, porque Abrão desobedeceu no início, sobre quem deveria levar. E Deus aqui agora derrama a bênção sobre Abrão, de quem? Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo. Irmão, Deus planejou o caminho de Abrão. No capítulo 12, 13, até mesmo no 14, que Abrão é citado mais no final, com 318 homens, ele derrotou um exército de um rei, recuperou os bens de Ló, trouxe de volta, entregou para Ló, não falou que não queria nada, dê para aqueles lá, dê para Aner, Escol e Manre, meus aliados. Isso foi o que Abraão passou antes de chegar no capítulo 15. Agora sim, no capítulo 15, o Senhor se apresenta a Abraão mesmo. Depois de todas as coisas que Abraão fez, irmão, a vida de Abraão, antes de mudar de nome, não foi perfeita. Ele recebeu a promessa: sai da tua terra que eu vou fazer de você uma grande nação. Ele foi para o Egito, mentiu, voltou, aí ele brigou com Ló, de quem ele nunca deveria ter tirado da terra. Aí Ló vai para outro canto, sofre na guerra, Abraão vai atrás das coisas de Ló, recupera, e nisso a promessa está rolando. Meu Deus, quanto tempo passou? Aí a gente vai ver, obrigado. Abre o verso, capítulo 15. Pode ser a partir do 1. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão. Não tenha medo, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as suas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. Irmão,
Abrão aqui questiona Deus. Como a gente tinha falado, Deus fez uma promessa. Abrão fez um bocado de coisa errada, que a gente viu. E aí chega no final, no verso 15, no capítulo 15, ele fala: Deus, eu nem tenho herdeiro, filho. Isso que o Senhor me prometeu é impossível. Não dá. Essa promessa que o Senhor fez, Deus, não vai acontecer, porque eu não tenho filho. Então todos os meus bens vão para quem? Para Eliezer. Deus questiona, Abraão questiona o agir de Deus. Aí passa o capítulo 15, o capítulo 16 vai para o 17. Quando Abraão estava com 99 anos. Quantos anos ele tinha quando Deus fez a promessa, irmão? 75, né? Vamos voltar no verso 12 lá só para a gente ver. Verso 12, capítulo 12, estou falando verso toda hora. Capítulo 12, versículo 4. Abraão partiu, tinha 75 anos. Quem é bom de matemática, acho que já fez a conta. Volta lá para o 17. Quando Abraão estava com 99 anos, irmão, Deus não tinha falado nada de Isaac para ele ainda. Nada. O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Nisso, irmão, no capítulo 15, Deus fala no verso 4. O Senhor está falando aqui de Ismael. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. Em seguida, no verso 5, Deus levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu, conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. E aí no verso 6, Abraão creu no Senhor, assim foi considerado justo. E aí passa mais alguns dias, algum tempo, no capítulo 17, Abraão com 99 anos, Deus fala para ele: vou te dar uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Farei você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Meu amigo, minha amiga, para a gente viver coisas impossíveis com Deus, ou a gente confia, ou a gente não aguenta. Deus fez uma promessa para Abraão lá atrás, 24 anos antes. Não só eu tenho 23. É como se Deus fosse manifestar a Abraão, mudando o nome dele, dizendo que ele seria o pai de muitas nações, daqui a um ano, para mim. E eu já vivi muita coisa sendo adolescente, criança, até mesmo jovem adulto. 24 anos separam, irmão, a promessa inicial de Deus para o cumprimento dela. Deus falou que daria a Isaac: você vai chamar o seu filho de Isaac, você vai ser o pai de numerosas nações. Onde eu quero chegar, irmão, com isso tudo, com essa história toda que a gente está contando? Irmão, só vai viver o improvável de Deus, o impossível de Deus, aqueles que entenderem que para viver isso precisa ser dependente de Deus. O que me chama a atenção é que Abraão, em momento algum Abraão parou. Ele pode ter dado umas vaciladas, irmão, assim como você. O importante é não parar, irmão, entender que nós somos dependentes de Deus.
nós somos dependentes. E nós só vamos viver as promessas, nós só vamos viver aquilo que Deus preparou, se a gente continuar dependente dEle. Senão a gente não aguenta. E não importa, irmão, o que Deus prometeu, Ele promete algo diferente para cada um. A uns Ele dá um cargo, a outros Ele dá outro. A uns Ele dá uma atribuição, a outros Ele dá outra atribuição. Não importa. Não importa o que Deus disse que aconteceria com você, não importa o que Deus disse que faria. O que importa é que Ele fez a promessa. Abraão não parou, meu irmão. Ele prosseguiu. E porque Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi dado como justo porque creu. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmão, desde o Velho Testamento. Não precisou aparecer Jesus em carne para dizer, para eles crerem. Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça, irmão. Nós estamos a um passo de viver coisas incríveis com o Senhor, irmão.